Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já sabe, né? Não esquece de dar um joinha pra mim, deixa muito like, gente. Isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Vocês sempre perguntam como ajudar. É deixando like, é comentando muito aqui no vídeo, é mandando esse vídeo pra algum amigo de vocês, que isso ajuda muito aqui no canal, tá bom, gente? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda e quinta, às 18 horas. Aproveita e ativa o sininho, que toda vez que eu enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa, ou deveria avisar. Só joguei. E continua comentando aqui embaixo que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês. Inclusive o caso de hoje é um caso que se tornou muito conhecido, mais um caso brasileiro que vocês pediram muito aqui nos comentários, e um caso envolvendo uma criança de 4 anos, gente. Hoje eu vou contar o caso Henri Borel. Borel Medeiros nasceu no Rio de Janeiro em 3 de maio de 2016 e tinha só 4 anos quando tudo aconteceu. Ele era filho da professora Monique Medeiros da Costa e do engenheiro Leniel Borel de Almeida. A Monique e o Leniel se conheceram no início de 2011, ficaram juntos há alguns anos e chegaram a se separar em 2020. Em agosto do mesmo ano, a Monique conheceu o Jairo. Logo eles começaram a namorar, começaram a ter um relacionamento, né? E 3 meses depois, ela já começou a morar com o Jairo junto com o Henri, né? O Henri era super pequenininho, mas já começou a morar com o Jairo, uma paixão instantânea. O Jairo era conhecido como Dr. Jairinho. Ele era vereador e também médico formado. Embora ele não tenha atuado na profissão, ele se formou em medicina. Então a Monique morava junto com o Henri e com o Jairo num apartamento de luxo no Rio de Janeiro. E o Henri, ele ficava com a mãe, né? E com o padrasto durante a semana, de segunda a sexta, e na sexta-feira o pai, o Leniel, buscava o Henri para passar os fins de semana com o pai. O Henri era um menino muito alegre, ele amava muito o pai, ele amava passar os fins de semana com o pai, então ele esperava a semana toda para chegar o fim de semana pro pai buscar ele. E eles se divertiam muito juntos, gente. O Henri adorava ir no shopping tinha aqueles parques dentro do shopping, ele adorava brincar nos parques, adorava almoçar com o pai. Eles faziam muitas brincadeiras juntos, o pai sempre presenteava o Henri, dava presentes, ele queria mesmo realmente ver o filho feliz, ele fazia de tudo para ver o filho feliz. No primeiro fim de semana de março, o Leniel buscou o filho, então numa sexta-feira, como era de costume, levou na casa da avó materna e brincou muito com o menino. Eles foram no parque de diversões, almoçaram juntos, o Henri até repetiu a comida, ele realmente estava muito feliz de estar com o pai. Foram no parquinho, o Leniel comprou vários brinquedos pro Henri, ele abriu os brinquedos, estava assim realmente muito feliz. Era o que a gente pode chamar de dia perfeito, eles estavam tendo realmente um dia perfeito juntos. No dia 7 de março, então, por volta das 19h20, o Leniel vai levar o Henri de volta para casa da mãe dele. Ele estava dirigindo para levar o Henri para casa da mãe quando ele recebeu uma mensagem de texto da Monique falando: hoje vai ser um dia difícil, você não tem noção do que eu passo com ele, né? Com ele, no caso, é o Henri. Toda vez que ele volta é assim. Eu parei minha vida pra estar do lado dele, mas não adianta. Toda vez é a mesma coisa. O Leniel ficou intrigado com aquela mensagem, falou, achou esquisito, né? Falou, nossa, ela falando assim do próprio filho, mas ele tinha que entregar o Henri, né? De acordo com a lei e tudo, ele tinha que devolver o menino, até porque no dia seguinte, né? O menino tinha escola, então tinha que seguir a rotina certinha. Chegando perto do prédio da mãe, o Henri começou a ficar muito nervoso, gente. Ele era um menininho só de 4 anos, né, que ainda estava aprendendo a se expressar e a falar o que sentia, mas o pai percebeu que ele estava muito nervoso. Ele começou a chorar sem parar, chorava muito. O pai começou a ficar preocupado. O Henri começou a vomitar de tanto estresse e nervoso que ele estava passando. O Henri, chorando ali, passando mal, falou pro pai que ele não queria ir para casa da mãe, por favor, pro pai não deixar com a mãe, para ele ficar com o pai ou com a avó materna, mas que ir para casa da mãe ele não queria ir de jeito nenhum. O pai ficou sem saber
saber o que fazer, né, gente? Mas ele tinha que entregar a criança, era o acordado, né? E também o Henry tinha escola no dia seguinte, então não tinha o que fazer. A escola do Henry também, inclusive, era do lado da onde a Monique morava, a mãe, né? Então ele falou pro Henry que ele tinha que ir pra escola, que não tinha como, mas tentou acalmar o menino de todas as formas, inclusive falou pro Henry ficar tranquilo que sexta-feira ele voltaria pra buscar o Henry. E isso parece que acalmou o menino, assim, o pai falando que ia voltar, que ia buscar ele na sexta-feira, que eles iam passar mais um fim de semana juntos, acalmou um pouco o Henry. O Henry chegou a falar pro pai que o tio Jairo, que era o namorado da Monique, da mãe dele, abraçava ele muito forte e chegava a bater nele. O Leniel ficou com aquilo na cabeça, perguntou pra Monique o que estava acontecendo, falou: isso é verdade? Ele tá batendo no meu filho, não sei o quê. E a Monique negou tudo, falou que era mentira, falou que na verdade o Henry ainda não aceitava a separação dos pais e queria ver os pais juntos, né? Então ele ficava pondo defeito e tentando pôr defeitos aí no namorado da Monique, no Jairinho. Então ela nega tudo. Chegando no prédio, então a mãe, a Monique, desceu pra buscar o Henry. Ele tava chorando, falando que não queria ir com a mãe de jeito nenhum, mas como o pai tinha falado que na sexta-feira voltava pra buscar ele acalmou e acabou aceitando ir com a mãe. Como o menino tava chorando muito, a Monique relatou que ele chegou a vomitar quando chegou na casa, né, que ele chegou a passar mal, mas que não foi uma coisa que ela ficou muito nervosa ou deu um alarde muito grande, porque como ele tava chorando muito, ela achou que era natural, né, porque ele passou mal, né, por estar muito nervoso, que ela deu um banho nele e colocou ele pra dormir, e ela foi pro quarto de hóspedes com o Dr. Jairinho, o namorado dela, assistir uma televisão e tal. Segundo a Monique, ela relatou que por volta das 3h30 da manhã, ela acordou com o barulho da televisão, eles acabaram adormecendo, ela e o Jairinho ali no sofá, e ela acordou com o barulho da televisão, foi até o quarto do Henry, ver se estava tudo bem com ele, e ela disse que quando ela chegou no quarto, ela encontrou o Henry com os olhos revirados, deitado no chão, e ela falou que ela tocou no filho e as mãos e os pés deles estavam gelados. Ela disse que imediatamente ela chamou o Jairinho, o namorado dela, que eles enrolaram o Henry numa manta e foram correndo ao hospital. Uma coisa que chamou a atenção da polícia é que o Jairinho é médico, né? E em nenhum momento ele fez nenhuma coisa ali pra tentar ressuscitar o Henry, né? Nenhuma manobra ali. Inclusive eles foram pro hospital e quem foi dirigindo foi o Jairinho. A Monique, a mãe, foi atrás, no banco de trás com o Henry, tentando fazer respiração boca a boca, o que não faz muito sentido, já que o Jairinho era médico. Então o que deveria ter acontecido é a Monique dirigindo e o Jairinho, que era médico, ia atrás com o Henry, tentando aí fazer a respiração boca a boca, né, e tentar reanimar o menino. O pai do Henry, então, o Leniel, foi avisado às 4 da manhã do que tinha acontecido e foi correndo pro hospital no mesmo momento. Na hora que ele viu o estado que o filho tava, ele começou a chorar, ajoelhou e implorou para os médicos salvarem a vida do filho dele. Os médicos fizeram de tudo, tentaram reanimar o Henry, mas sem sucesso, não conseguiram trazer o Henry de volta à vida. Os médicos do Hospital Barra d'Or, onde o Henry foi atendido, garantiram à polícia que o Henry já chegou no local sem vida. Um laudo posterior indicou que o Henry tinha lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores. Ele tinha cerca de 23 lesões. Os peritos então indicaram que a criança teve uma morte muito violenta. O pai do Henry, então, o Leniel, começou a se culpar naquele momento, porque o Henry tinha chorado, falando que queria ficar com o pai, mas ele não tinha o que fazer, né? Eram regras, ele tinha que entregar pra mãe, o menino tinha que ir pra escola no dia seguinte, mas foi uma coisa ali que ele ficou se culpando. O Henry foi enterrado no dia 10 de março de 2021, no cemitério do Morundu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os funcionários ali do cemitério falaram que acharam muito estranha a reação da Monique, mãe do Henry. Ela parecia estar indiferente à morte do filho, parecia que aquilo não estava atingindo ela estava bem fria naquela situação. E, gente, é o filho dela, né? Um menino de 4 anos que morreu dessa forma, né? Segundo ela, sem saber, entrou no quarto, o menino tinha morrido. Como que você estava indiferente àquilo tudo, né? Inclusive, a polícia, né? A perícia depois pegou o celular da Monique e constatou que 3 horas depois da morte do filho, ela estava na internet procurando cursos de gastronomia para fazer. Quem que tem cabeça de procurar cursos de gastronomia para fazer 3 horas depois que seu filho morreu, né? Negócio assim muito absurdo. E no dia seguinte ela foi no shopping passear, fez as unhas, foi no salão de beleza, fez o cabelo. E, gente, como assim, né? O menino tinha acabado de morrer. Esse caso se tornou muito público, né? Assim, em todos os lugares,
Leniel, o pai do Henry, deu várias entrevistas e realmente gerou revolta na população quando a população descobriu que a Monique, né, foi fazer unhas e procurar curso de gastronomia após a morte do filho. A polícia então entrou no caso e começou a investigar porque queriam saber se afinal o Henry morreu de um acidente, né, como a mãe fala, encontrou ele ali já naquele estado, ou se foi ali alguma coisa, alguém realmente matou o menino. E a polícia imediatamente acreditou na hipótese de agressão por causa dos hematomas que aquele menino tinha. Ele tinha muito hematomas, então era praticamente impossível ter acontecido um acidente. O pai do Henry, o Leniel, ele perguntou: é possível que meu filho tenha morrido por um acidente, né? E os peritos foram categóricos, falaram que não, que era impossível o Henry ter morrido de um acidente. Eles falaram que pela quantidade de lesões que esse menino tinha, não tinha como ser um acidente. Inclusive eles compararam a morte do Henry com uma pessoa que morre num acidente de carro gravíssimo, para vocês terem noção do quanto realmente esse menino foi machucado. No dia 2 de abril, a revista Veja fez uma reportagem e revelou o caso de duas crianças que já tinham sido agredidas pelo Dr. Jairinho, filhas de duas ex-namoradas dele. Uma delas afirmou que o Dr. Jairinho tinha agredido seu filho na época que eles estavam juntos. A menina, né, hoje com 13 anos, relatou para a polícia que as agressões eram frequentes e que o Jairinho batia muito nela. A polícia também descobriu que essa menina, ela tinha as mesmas reações do Henry quando o Jairinho ficava na casa junto com ela, que ela vomitava, ficava nervosa e passava mal quando ela sabia que ia ficar em casa com o Jairinho e com a mãe. Segundo que uma das namoradas do Dr. Jairinho relatou, uma vez o filho foi passear com o Dr. Jairinho e voltou com a perna quebrada. O pai do Henry, o Leniel, disse que não tinha a menor dúvida do envolvimento do Dr. Jairinho aí na morte do filho dele. O Leniel também disse à polícia, gente, que o Jairinho virou pra ele e falou: vira a página, vida que segue, faz outro filho. Olha isso, gente. Olha que falta de sensibilidade, né, para um pai que tinha acabado de perder o filho, né, como se a criança fosse um objeto, né, que você pode substituir. Vira a página e faz outro filho. Meu Deus do céu. Segundo o pai do menino, a avó materna sabia das agressões que o menino sofria, mas omitiu da polícia e não contou nada. O Jair e a Monique então foram presos temporariamente no dia 8 de abril de 2021 por atrapalharem as investigações da polícia e por ameaçarem as testemunhas. Toda vez que alguém ia depor contra eles, eles ameaçavam essas testemunhas. A polícia também, em uma entrevista coletiva, relatou que o casal, o Jair e a Monique, quando souberam da chegada da polícia, jogaram os celulares deles pela janela para a polícia não poder investigar nada. Mas a polícia conseguiu através de um software, porque a Monique tinha excluído todas as conversas do celular dela, mas eles conseguiram achar uma conversa com a babá, onde a babá falava para a mãe que o Henry tinha sido machucado, que ele estava com agressões e com lesões. A babá também relatou que o Jairinho ameaçava o Henry, falava que ia pegar ele, que ele atrapalhava a vida da mãe e que era para ele ficar quieto. A polícia também relatou que a Monique preferiu omitir tudo para proteger o Dr. Jairinho, ou seja, ela preferiu omitir o que realmente aconteceu para proteger o namorado ao invés de proteger o próprio filho. A Monique o tempo todo falava que foi um acidente, mas como eu falei para vocês, foi totalmente descartado pela polícia. A polícia constatou então que o Henry foi assassinado por tortura e sem a menor chance de defesa. O delegado responsável pelo caso diz que não resta a menor dúvida do envolvimento de Jairinho e Monique no caso. Segundo a conclusão que a polícia chegou, o Jairinho agrediu o Henry, cometeu as agressões que levaram ele à morte e a Monique omitiu tudo para proteger o namorado. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado e tortura da criança, além de coação no curso do processo. O Dr. Jairinho então perdeu o mandato dele de vereador e ele segue em prisão preventiva, assim como a Monique também segue em prisão preventiva. A Monique até foi solta pela polícia, os advogados dela entraram com pedido para liberdade, para soltarem ela. Aí a polícia prendeu ela novamente porque viu que não tinha sentido nenhum ela ser solta, então os dois seguem em prisão preventiva. Gente, acho que caso que envolve criança sempre mexe muito com a gente, né? Muito delicado, porque imagina um menino de 4 anos que não tinha como se defender, um homem, né? Um médico como o Dr. Jairinho, que tinha muito
mais força do que aquele menino, né, que já tinha antecedentes aí, outras namoradas vieram falar que ele agredia os filhos delas. Então assim, é muito triste tudo isso, uma mãe que preferiu omitir, né, do que expor o que estava acontecendo e que culminou aí na morte do Henry, né, desse menino lindo, né, gente, o Henry era um boneco, a coisa mais linda, e o pai, o Leniel, sofre muito até hoje com a morte do filho. Todo o meu sentimento e meu amor ao Leniel, né, gente, toda a família. É muito delicado e que a justiça seja feita. Comenta aqui embaixo se você já conhecia um caso do Henry, né, eu acho que sim, né, pelo menos ouvi falar, todo mundo ouviu falar, porque se tornou muito público mesmo, a população pediu e pede até hoje por justiça nesse caso, né, gente, se trata de um menino de 4 anos. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!